Bom, aula do dia 28 de julho, curso de Eletromecânica, segundo ano. Então, pessoal, o material que eu disponibilizei para vocês lá é esse material aqui, tá? E hoje nós vamos falar sobre dois teoremas muito importantes na matemática, que nós chamamos de lei de seno e lei dos cossenos. Então, para poder aplicar isso, primeiramente, vamos lá para o nosso quadro. Eu coloquei uma situação, problema aqui, tá? Então, nesse problema, acontece o seguinte. Veja, eu tenho aqui uma bomba, um riacho, uma bomba, tenho aqui uma caixa d'água e uma casa. Então, o problema diz o seguinte, ó, a água utilizada na casa de um sítio é captado e bobeado do rio para uma caixa d'água a 50 metros de distância. Está aqui, a distância da caixa d'água até a bomba, 50 metros. A casa está a 80 metros da caixa d'água. Então está aqui uma casa, ela está a 80 metros da caixa d'água. E o ângulo formado pelas direções caixa d'água bomba e caixa d'água casa é 60 graus. Está aqui, caixa d'água bomba, caixa d'água casa. É de 60 graus esse ângulo aqui. Se pretende bombear água do mesmo ponto de captação da bomba, só que agora indo diretamente até a casa, quantos metros de cano que eu vou precisar? Então, veja que nesse problema aqui nós não temos nenhum ângulo de 90 graus. Tá? Aqui é 60 graus, aqui eu chamei de alfa, aqui eu chamei de beta, mas não é 90 graus. Então, todos os problemas que nós estudamos até agora, desde quando nós estudamos essa etapa do curso de trigonometria, eu sempre dizia que as relações trigonométricas elas só têm validade se eu estiver utilizando, se eu estiver calculando dentro de um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo onde um dos ângulos é 90 graus. Mas aí a pergunta é a seguinte, e também o teorema de Pitágoras, que eu disse para vocês que tanto o teorema de Pitágoras quanto as relações trigonométricas que nós estudamos no começo do curso, tanto uma quanto a outra depende do triângulo ser 90 graus, ter um ângulo de 90 graus, ou seja, ser um triângulo retângulo. Mas aí vem a pergunta, o que acontece se o triângulo não for retângulo? Né? Não sei se alguém parou para perguntar isso durante o curso, mas e se o triângulo não for retângulo, o que eu faço? Não tem como calcular? Tem. Aí nós temos que utilizar dois teoremas na matemática. Um nós chamamos de teorema de lei dos senos e o outro nós chamamos de lei dos cossenos. Então esse aqui é um exemplo. É um exemplo que para eu poder calcular o lado desse triângulo aqui, ó, que eu chamei aqui de letra A, para eu calcular esse lado aqui, eu não tenho um ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, eu não posso utilizar nem o teorema de Pitágoras, não posso utilizar nem as relações trigonométricas que nós estudamos anteriormente. Tá certo? Então, para que servem esses dois teoremas que nós vamos ver hoje? Servem para poder estudar situações onde o ângulo, um dos ângulos não é 90 graus. E eu passo a ter um triângulo onde ele pode ser ou acutângulo, né? Ou ele que tem todos os ângulos menor do que 90, ou eu posso ter um ângulo obtusângulo, onde um dos ângulos é maior do que 90 graus. Tá? Então, a primeira lei que nós vamos estudar hoje é a lei, nós chamamos de lei dos senos. Eu vou até deixar isso daqui aberto. Nós chamamos de lei dos senos. A primeira o primeiro teorema. Nós chamamos de lei dos senos. Não vou nem escrever o teorema porque não há necessidade. Ambos são bem simples, tá? Não vou demonstrar também porque não há necessidade. É bem intuitivo. Então, lei dos senos. Então, o que diz a lei dos senos? A lei dos senos diz o seguinte, se você tiver, você tem um triângulo que tem três ângulos aqui, não importa se é obtusângulo ou se é acutângulo. Eu vou chamar isso aqui de alfa, vou chamar esse ângulo aqui de beta e vou chamar esse ângulo aqui de teta. Então veja, eu tenho um triângulo com três ângulos, nenhum deles é 90 graus. Eu vou chamar esse ângulo aqui, eu vou chamar esse lado aqui de A, vou chamar esse lado aqui de B e vou chamar esse lado aqui de C. Então, o que diz a lei dos senos? Diz o seguinte, ó, se você pegar uma medida
qualquer do triângulo, vamos chamar de A, e você dividir, você fazer uma razão, né, pelo seno do ângulo que fica imediatamente oposto àquele lado, ó, veja que o alfa está oposto ao A. Tá vendo? Aqui tem o alfa está exatamente oposto. Por isso que chama lei dos senos. Olha aqui, ó, seno. Isso vai ser exatamente igual a você pegar a medida de B, dividir pelo seno que fica imediatamente oposto ao ângulo que está à frente de B, que é exatamente igual à razão da medida de C, que está aqui, que está exatamente oposto ao ângulo dividido pelo seno do ângulo que está oposto ao lado C. Tá? Em termos gerais, essa aqui é a lei dos senos. Isso aqui eu posso usar em qualquer situação que eu precise utilizar. Tá? Então, essa relação aí, ela é sempre verdadeira. Posso inverter? Posso também, às vezes, no seu problema, às vezes alguém gosta, né? Posso colocar assim, ó, seno de alfa, colocar o seno em cima e colocar as medidas embaixo. Eu posso fazer isso também. Só que aí eu tenho que inverter todas elas, né? Atenção, eu não posso inverter simplesmente uma e não inverter as outras. Então, essa relação aqui embaixo também é verdadeira, desde que eu inverta todas elas. Por que eu posso fazer isso? Nós estudamos lá quando a gente estava estudando frações, né? Quer dizer, nós não, quando vocês estudaram frações, vocês sabem que se eu tenho uma fração, eu tenho uma igualdade de frações. Se eu inverto uma fração e eu inverto a outra, a igualdade permanece. Então foi o que eu fiz ali. Eu simplesmente tenho duas frações, eu inverti elas, tá? Então isso vai ser sempre verdade, indiferente do cálculo que eu esteja fazendo, desde que eu inverta dos dois lados. Agora, esse teorema, depois de alguns anos, apareceu aí matemáticos e acrescentaram um detalhezinho a esse teorema. Eu não sei se eu vou conseguir fazer aqui, eu vou tentar, que é o seguinte, se você... vai ser muito difícil, vai ser muito difícil. Vou tentar desenhar. Você pode sempre inscrever esse triângulo dentro de um círculo, tá? Eu vou tentar, deixa eu ver se eu consigo aqui. Vai ser difícil fazer isso aqui à mão. Mas vocês têm um desenho aí, acho que agora eu vou conseguir. Ó, mais ou menos, quase que foi. Quase que foi. Mais um pouquinho para o lado aqui, eu acho que eu consigo. Você pode sempre inscrever esse triângulo aí, ó. Opa. Aí, quase. Isso aí. Você sempre pode inscrever esse triângulo dentro de uma circunferência, tá? Então, além dessa fórmula aqui, você pode falar que isso daqui, ó, é igual a 2 vezes o raio. Você pode dizer que isso daqui, ó, é igual a 2 vezes o raio da circunferência. Vamos supor que a circunferência estivesse, o raio dela, vamos fazer de conta que esteja aqui, ó. Esse aqui é o raio da circunferência. Eu vou chamar aqui de R. Então você pode dizer que é 2 vezes o raio da circunferência. Deixa eu pegar um desenho bonitinho que tem aqui no material de vocês, já com essas relações. Então, em termos gerais, seria isso daqui, ó. Aqui, seria isso aqui. Tá? Então, olha lá. Eu tenho aí o triângulo, aqui eu chamei de ABC, o nome dos vértices, chamei os lados de ABC também, tá? E aqui eu coloquei seno do ângulo A, do ângulo B e do ângulo C. Então, olha só como é que funciona a relação. Aqui você imagina que você tem um círculo que passa por todos os vértices do triângulo, sempre vai existir esse círculo, tá? Através de um triângulo qualquer, sempre é possível construir uma circunferência, tá? Através de qualquer triângulo. Por quê? Porque para se construir uma circunferência, você só precisa de 3 pontos. Então, você tendo 3 pontos no plano, você consegue construir uma circunferência. E ligando esses 3 pontos, você sempre desenha um triângulo. Então, a partir de 3 pontos, você constrói um triângulo e também você consegue conseguir uma circunferência que passa por esses 3 pontos. Então, essa relação sempre vai ser verdadeira.
Então, você vai ter sempre dois R's aqui, tá? Que é duas vezes esse valor do raio que está aqui. Beleza? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tenho um exemplo. Vamos ver como que a gente aplica. Olha aqui, vamos tentar aplicar a lei dos senos nesse exemplo aqui. Ó. Calcule a medida de AB no triângulo. Olha, o lado AB é esse lado aqui. Veja, eu tenho três ângulos. Aqui é 45, aqui é 30 graus, aqui é 6, raiz de 2. Então, pela lei dos senos, o que eu preciso? Eu preciso de relacionar dois ângulos com dois lados. Vou colocar aqui, ele quer saber o lado AB, vamos chamar isso aqui de x. Vou colocar um xzinho aqui. Aqui, vamos chamar isso aqui de x, que ele quer descobrir. Então, veja, eu tenho que relacionar dois ângulos com dois lados. Então, aqui eu tenho um lado, aqui eu tenho um lado, aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho um ângulo. Então, é possível relacionar pela lei dos senos, é possível relacionar esse ângulo com esse lado aqui, imediatamente oposto, tá? E da mesma maneira que é possível relacionar esse lado com esse ângulo com esse lado aqui, tá? Então, a lei dos senos diz o seguinte, que se eu pegar o valor vamos começar pelo x aqui, vamos colocar o ângulo em cima, mas tanto faz, tá? Se eu pegar seno de 30 graus. Pessoal, tinha caído de novo, não? Sim, professor. Mas vocês ficaram muito tempo fora? Não, foi um pouco, mas foi falar que é possível relacionar pela lei dos Ah, senos. entendi. Ah, então foi pouco. Aí travou. Então tá. Então, pela lei se por acaso travar, pessoal, eu vou continuar com a aula, porque ela vai ficar gravada, tá? E aí depois é mais fácil, porque senão a gente acaba perdendo a aula. Então eu vou continuar, e aí depois vocês voltando, se der para retomar, a gente retoma, se não depois eu vou pedir para vocês estarem assistindo lá, então, a gravação, tá? Tomara que não aconteça, não sei porquê. Pelo menos aqui para mim não mostra, tá? Que está caindo. Deve ser algum problema aí no sistema. Então vamos lá. Então, através da lei dos senos, é possível relacionar os lados desse triângulo com os ângulos. Então veja que esse ângulo de 30 graus eu posso relacionar com esse lado, esse ângulo de 45 eu posso relacionar com esse lado aqui. Tá? Então, como é que ficaria então? Vamos deixar o x em cima, eu ia começar pelo seno, mas como eu quero saber o valor de x, eu vou deixar o x em cima. Então fica assim, ó. O x está para o seno de 30 graus. Nós dizemos dessa maneira. Assim como 6 raiz de 2. Veja, medida, as duas medidas estão em cima. Está para seno de 45 graus. Pronto, simples assim. Agora, eu tenho uma divisão, né? Duas divisões. Uma igualdade de divisões, como é que eu resolvo? Multiplicação cruzada, sempre. Então fica como? Como eu já quero achar o valor de x, então eu só vou multiplicar esse seno pelo outro lado. Então vai ficar assim. Vamos substituir primeiro. Quanto que é o seno de 30 graus? Aí sim, que talvez alguém pode perguntar, professor, para que a gente estudou círculo trigonométrico? Para isso, para chegar agora eu saber fazer. Porque eu não tenho memorizado, não adianta. Eu não memorizo, não perdi tempo ficar memorizando isso. Então eu venho aqui, ó, rapidinho, desenho um círculo trigonométrico aqui, que bem de qualquer maneira, eu fiz de propósito, assim, ó, bem tortinho, e eu vou ver onde que está o 30 graus. Ora, se o 45 está mais ou menos aqui no meio, então o 30 está um pouquinho mais embaixo. Então eu desenho um risco aqui, ó, esse ângulo aqui é 30 graus. Eu sei que o cosseno está embaixo, eu sei que o seno está aqui em cima. E ele quer saber o seno. Então eu tenho que pegar essa linha aqui, ó, e puxar ela aqui para o meio. Ó. Quando eu puxo para cá, ó, eu percebo que essa medida é exatamente igual a essa. Então quanto que é o seno de 30 graus? É meio. Eu não precisei memorizar. Lembra que os únicos valores que vocês têm que memorizar é meio, raiz de 3 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Só isso. Tá? Então eu sei que o seno de 30 é meio. Então eu vou colocar aqui, ó, meio. E em cima aqui eu tenho 6 raiz de 2.
Agora vamos para o seno de 45. Ora, esse está fácil, né? Esse não tinha nem que memorizar, porque a gente aprendeu lá que tanto o seno quanto o cosseno de 45 é o quê? É raiz de 3 sobre 2. Então, esse aqui não tem que memorizar. Então, eu vou colocar aqui. Ó. Não, quer dizer, esse não precisa ir lá no círculo. Esse eu tenho memorizado já. É raiz de 2 sobre 2. Pronto. Vou apagar o meu rascunho aqui. Isso aqui eu faço na hora da prova, eu faço no cantinho lá, só para entender qual que é o ângulo, para não ter que memorizar aquela tabela. Ah, se não, e se eu quiser desenhar a tabela? Pode, aí você ia ter que vir aqui e desenhar aquela tabelinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo, todo mundo sobre 2, raiz em cada um, e pronto. Mas eu gosto de ir lá no círculo e já encontrar o valor. Como que eu resolvo isso aqui agora? Bom, nós aprendemos a dividir frações, né? Como é que eu divido? Eu sempre dizia para vocês, no ano passado, a gente viu isso, que eu não sei dividir frações, então eu vou transformar numa multiplicação. Então, na realidade, eu mantenho a parte de cima e inverto a parte de baixo. Então, isso aqui fica assim, ó, fica 2x, veja, eu estou invertendo isso daqui, estou multiplicando pelo de cima, então fica 2x igual, aqui eu vou inverter também e vou multiplicar. Então, o 2 vai multiplicar na parte de cima, então fica 2 dividido por raiz de 2, vou fazer por etapa, caso alguém não entenda, que multiplica por raiz de 2. Por que eu fiz isso? Porque eu não sei fazer divisão de frações, é difícil. Então, eu inverto a parte de baixo, que aí eu transformo numa multiplicação. E agora? Agora tem uma multiplicação, fica fácil, porque esse raiz de 2 eu vou simplificar com esse raiz de 2. Então vai sobrar, de um lado vai sobrar 2x e do outro lado vai sobrar 12. Dividindo por 2 de ambos os lados, eu tenho que o x vale 6. Professor, Pode falar, Tiago. a internet cai. O que você fez ali em cima, aquele dividido por seno de 30 graus? Então, o que eu fiz, Tiago? Eu fui lá no círculo trigonométrico para poder descobrir qual era o seno de 30 graus. Aí eu fui lá, desenhei, rascunhei aqui rapidinho, ó, o círculo trigonométrico que nós já estudamos. Depois eu marquei o ângulo de 30 graus aqui, que é para isso que a gente estudou relações ao círculo, tá? E depois eu sei que aqui em cima é seno, eu sei que aqui é cosseno, aí eu simplesmente puxei aqui, ó, essa linha e achei que aqui, ó, é mais ou menos o mesmo valor. Então quer dizer que esse valor aqui, ele é meio e positivo. Então eu simplesmente peguei esse meio e substituí aqui. Agora, no caso de 145, a gente já sabe que é raiz de 2 sobre 2. Beleza? Ó, eu tô vendo um pessoal que tá. Eu estava prestando atenção aqui na internet. Tem um pessoal que está entrando e saindo, mas eu não sei se é a minha internet que está caindo, não. Eu acho que talvez seja a internet de alguma região aí, de algum lugar que Ô, está professor, caindo. professor, Pode falar, deixa Tiago. quieta, minha internet tá caindo muito estável. Depois, Então, depois você é, pega a gravação lá e assiste, Tiago, que lá você vai é lá no seu entender. canal? Não, eu vou colocar o link logo depois que terminar a aula, eu já coloco no link, o link lá. Aí depois você pode voltar lá para poder tá assistindo. Mas nós vamos ter tempo de falar na aula ainda, nós vamos ter exercício ainda, vamos ter tempo de estar repetindo isso, para ficar tranquilo. Então, pessoal, isso daí é a lei dos senos, tá? Essa relação aí. Agora, vamos ver o que vem a ser a lei dos cossenos. Agora vamos falar da lei dos cossenos. E depois eu vou dizer quando que você vai usar um e quando você pode usar o outro. Então, a lei dos cossenos é a mesma situação. Eu tenho um triângulo qualquer, aonde os ângulos, vou colocar as mesmas letras que eu coloquei no desenho lá, ó, ABC, esse lado aqui eu vou chamar de A, esse de C, esse de B, esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa, esse ângulo aqui, não, deixa ângulo A mesmo. A gente já sabe que aqui é ângulo A, ângulo B e ângulo C. Pronto. Então, o que diz a lei dos cossenos? A lei dos cossenos diz o seguinte: eu escolho um lado qualquer desse triângulo. Tá? Vamos começar pelo lado A. Então, ele diz o seguinte, ó, que se eu pegar o quadrado desse lado, tá? Peguei o quadrado desse lado, vai ser exatamente igual à soma dos quadrados dos outros dois lados
Veja que até por enquanto aqui repete o Teorema de Pitágoras, tá? Esse trechinho aqui repete o Teorema de Pitágoras. Se eu começar pelo lado A, mas lembrando, nós podemos começar por qualquer lado nesse caso. Eu vou colocar depois as outras. Eu tenho que subtrair duas vezes, novamente, essas duas medidas. Essas duas que estão aqui. Então, seria duas vezes o lado B, multiplicado pelo lado C, multiplicado pelo cosseno do ângulo que está imediatamente na frente do lado A. Seria cosseno do ângulo A. Tá? Essa daqui é a lei dos cossenos. Tá certo? Então, repetindo. Eu parto de um lado. Esse lado ao quadrado é exatamente igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, desculpa, subtraído de duas vezes esses dois lados novamente, multiplicado, ó, duas vezes os dois lados que sobraram, vezes o cosseno, daqui lei dos cossenos, agora é cosseno, do ângulo que fica imediatamente oposto a esse lado que eu escolhi, que é o lado A. Tá bom, professor, mas e se eu escolher esse outro lado? Então vamos fazer. Vamos escolher o lado B agora. Então ficaria assim, ó. O quadrado do lado B exatamente igual à soma do quadrado dos outros dois lados que sobra. Olha só, peguei o lado A e o lado C, menos duas vezes esses dois lados que sobraram aqui, ó. Então fica A vezes C, vezes o cosseno do ângulo que fica imediatamente à frente do lado B, ou seja, o ângulo de B. Tá? Isso é a lei dos cossenos. Tá, e se eu quero o lado C? Não tem problema, vamos fazer. O lado C, o quadrado do lado C, é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados que sobraram, menos duas vezes a multiplicação dos outros dois lados que sobraram, que foi o A e foi o B, vezes o cosseno do ângulo que está imediatamente à frente do lado C, ou seja, o ângulo C. Pronto, eu posso usar essa relação para qualquer triângulo que não seja retângulo. Aí se você perguntar para mim, professor, mas eu posso usar isso daí no triângulo retângulo também? Pode, pode. Você pode usar no triângulo retângulo. Só que quando você usar no triângulo retângulo, esse ângulo A seu aqui, ó, vai ser o ângulo de 90 graus. E a gente tinha visto lá quando a gente estudou, vamos desenhar aqui o círculo trigonométrico de novo, quando a gente estudou, vou colocar aqui as coordenadas, aqui é cosseno e aqui é seno. O ângulo de 90 graus não está aqui em cima? Qual que é o cosseno desse ângulo de 90 graus aqui? A gente não viu que era zero? Cosseno de 90 graus não é igual a zero? Então pronto, se o cosseno de 90 é igual a zero, então quer dizer que esse termo aqui, ó, dá zero. Aí tudo isso daqui dá zero. O que que sobra? O Teorema de Pitágoras. Tá? O Teorema de Pitágoras. Olha só que bacaninha. Sobra exatamente isso daqui, que eu coloquei em verde. Por quê? Porque o cosseno de um dos ângulos é zero. Porque o cosseno de 90 é zero. Então, 2 vezes B vezes C vezes zero, qualquer coisa vezes zero dá zero. Então, sobra o Teorema de Pitágoras. Beleza? Vamos pegar aqui um exemplo, antes de tentar esclarecer as dúvidas. Olha esse exemplo aqui. Dois lados de um triângulo medem 20 e 12 centímetros e formam entre si um ângulo de 120 graus. Calcule a medida do terceiro lado. Então vamos desenhar o problema. O problema diz o seguinte: eu tenho um triângulo, não importa como ele seja, eu tenho aqui um triângulo.
Tá aí, um triângulo. E ele fala que dois lados dele mede 20 e 12. Então, vamos colocar aqui que esse aqui mede 20. E esse aqui, esse aqui mede 20. E esse lado aqui mede 12. E formam entre si um ângulo de 120 graus. Então aqui, ó, eu tenho 120 graus. Claro que isso não está real, tá? Eu desenhei um ângulo qualquer. Porque se vocês forem ver, esse ângulo aqui é menor do que 120 graus. Vamos fazer diferente. Então. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o 20 aqui, ó. Que aí eu posso dizer que esse ângulo aqui é 120 graus. Fica mais real. Que aqui dá para perceber que está 90. Então eu vou apagar esse lado aqui. Mas não teria problema se eu continuasse daquele jeito, tá? Não teria problema nenhum, problema algum. O que ele quer saber? A medida do terceiro lado. Então eu vou chamar aqui de x. É isso que ele quer saber. Quer saber a medida desse lado, ele me dá esse lado, me dá esse lado e me dá esse ângulo. Então, se eu lembrar a relação, eu tenho que ver que esse lado está imediatamente oposto a esse ângulo, veja. Então, ele quer calcular o x. Então, eu tenho que aplicar a relação que nós aprendemos agora, levando em consideração que eu quero calcular esse lado aqui. Então, ficaria assim, ó, o quadrado de x é igual a soma do quadrado dos outros dois lados, então, ó, 12 ao quadrado, 20 ao quadrado, menos 2 vezes que multiplica os outros dois lados, ó, 12 e 20, vezes o cosseno do ângulo que está imediatamente à frente do ângulo do lado que eu estou querendo descobrir. Então, aqui seria cosseno de 120 graus. Pronto, é isso aqui. Resolvendo essa equação agora, eu vou ter x ao quadrado igual 12 ao quadrado dá 144, 20 ao quadrado dá 400, menos 2 vezes 20 dá 40. Dá 40 vezes 12. Então, dá 12 vezes 4, dá 4 vezes 2, dá 8, dá 480. Né? 2 vezes 12 dá 24, 24, 24, 40, 480. Vezes o cosseno de 120 graus. Professor, e agora? Não sei cosseno de 120 graus. Ora, vamos lá para o círculo trigonométrico. Eu não falei para vocês memorizarem nada. Vamos lá no círculo e vamos tentar descobrir. Ó. Desenha o círculo, linha dos cossenos, linha dos senos. Onde está 120 graus? É 30 graus depois do 90. Então, ele está mais ou menos aqui. Está mais ou menos aqui. Isso aqui é 120 graus. Ok? Ele quer saber o quê? O cosseno de 120 graus. O cosseno está aqui embaixo. Então, o que eu faço? Eu pego essa linha aqui, ó, e rebato ela lá embaixo. Quando eu rebato ela aqui, ó, eu percebo que esse lado aqui é mais ou menos igual a esse lado aqui. Então, esse valor aqui é meio. Só que como eu estou do lado esquerdo do gráfico, esse valor é negativo. Lembra? Já estudamos isso. Então, dá menos meio. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos meio. Esse é o valor do cosseno de 120 graus. Entenderam o porquê da importância de eu saber desenhar o círculo trigonométrico? Eu só preciso memorizar 3 valores. Meio, raiz de 3 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Tudo que estiver ligado ao 45 graus vai ser sempre raiz de 2 sobre 2. Eu só tenho que tomar cuidado com o sinal, se é positivo ou se é negativo. E no caso de 30 graus e de 60 graus, eu sempre olho no círculo trigonométrico. Se a hora que eu descer o ângulo, só que eu tenho que desenhar o ângulo mais ou menos, viu, pessoal? Não adianta eu pegar e vir aqui, ó, e riscar isso aqui de qualquer maneira e colocar o ângulo de 120 aqui. Eu tenho que colocar mais ou menos onde ele esteja. Porque se eu colocar ele aqui, eu estou colocando ele no lugar errado. Aí o meu resultado vai ser errado. Não posso fazer isso. Eu tenho que colocar ele mais ou menos onde ele está. Eu sei que aqui, ó, seria metade. A metade é 135, então ele tem que estar antes. Então eu desenho ele um pouquinho antes. E depois eu rebato o valor. Se a hora que eu rebater o valor eu ver que essas medidas forem a mesma coisa, é porque é meio. Agora, se não fosse a mesma coisa, ela ia cair bem pertinho do final aqui, ó. Ela ia cair bem aqui no canto. Se ela cair muito no canto, é raiz de 3 sobre 2. E assunto encerrado. Depois eu só tenho que ver a questão do sinal. Ok, então vamos terminar o nosso cálculo. Aqui sobrou 144 mais 400, já posso fazer essa conta, isso aqui dá 544. Depois aqui eu tenho menos, com esse menos aqui dá mais,
Então eu tenho mais, e eu tenho 480 vezes 1 dividido por 2, então dá metade, então dá 240. Então quer dizer que x ao quadrado dá 500, 600, 784. 784. E agora, para achar o valor de x, raiz quadrada dos dois lados, né? Vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Desse lado aqui sobra x, e do outro lado, raiz quadrada de 784. Não sei como é que calcula. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Alguém sabe o que eu tenho que fazer? Pode falar, quem sabe? Que eu já estou me rascunhando aqui. Bom, ninguém falou. Fatora. Fatora. Se eu não sei, eu vou fatorar. E esses problemas, geralmente, você tem que fazer isso, tá? Fatora. Então, vamos lá. Dividindo por 2. Aqui dá 3. Dá 9. Dá 392. Por 2 de novo. Dá 1. Dá 9. Dá 6. Por 2 de novo. Dá 9. Sobra 1. Dá 8. Por 2. Dá 4. Sobra 1. Dá 9. Agora 49. Bom, 49 é raiz quadrada de 7, então dá 7. 7 vezes 7, 49 por 7 dá 1. Então, fatorando, isso aqui dá quanto? Dá raiz quadrada, 2 elevado à quarta, então fica Ô, professor, elevado a... Sim, cortou de novo, Thiago, eu ouvi o barulhinho. E dá 7 ao quadrado. Cortou de novo. você travou na hora que você falou ter que desenhar o ângulo direito e depois travou. Ah, então já perdeu toda essa volta aqui. Eu não vou voltar lá não, Thiago, senão a gente não vou conseguir terminar a aula e depois não vai ficar nem gravado e nem aqui. Tá caindo demais a internet e eu não sei, o pessoal podia confirmar, mas eu acho que não é a minha que está caindo, porque eu estou acompanhando aqui e eu não estou vendo a internet Ô, cair. professor, Oi, é a sua sim. é a Caiu uma minha? grande maioria Caiu pra aqui. mim também. Caiu Pra mim também pra caiu. todo mundo quase. Ah, então tá bom. Então, pessoal, eu vou E deixar. daí, Pode falar. o pessoal sai, como você falou, porque eu acho que eles ficam achando que é internet deles, daí eles saem e entram de novo, entendeu? Ah, Acho que entendi. é por isso que ocorreu isso. Ah, então tá bom. Então, vou fazer o seguinte, eu vou terminar de dar aula, pelo menos ela está gravada lá, eu vou disponibilizar ela gravada, depois vocês veem. Eu só vou terminar agora, depois eu volto e retomo alguma parte aqui, tá? Alguma parte eu retomo depois, fazendo outros exemplos e tudo mais. Deixa eu só terminar de gravar para não ficar muito longa a gravação. Então, pessoal, aqui ó, eu tenho que simplificar isso aqui, então deu 2 à quarta, veja, eu peguei aqui ó, 2 elevado à quarta e peguei 7 ao quadrado, ficou 7 ao quadrado. Simplificando isso aqui, então, eu sei que dá para tirar isso aqui 2 vezes 2, né? Dá para tirar 2 vezes o 2, então aqui dá 4, e aqui dá para tirar o 7. Então, quer dizer que dá 28. Então, quer dizer que essa medida aqui embaixo, ó, veja, o nosso desenho ficou mais perto da realidade, aqui ficou 120 graus, eu coloquei 12 e o 20 aqui, e esse lado ficou maior, realmente deu 28. Se a unidade é centímetro, então 28 centímetros. Tá certo? Deixa eu ver aqui o que dá para... agora, eu vou mostrar para vocês, na prática, né, essa teoria, as duas leis, dentro do programa do GeoGebra. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como que isso ficaria dinamicamente, tá? Então tá aí, eu coloquei aí o GeoGebra da internet mesmo. Então veja só, vamos começar pela lei dos senos. Então veja, aqui eu tenho as relações, ó, que eu mostrei para vocês, aqui eu tenho o triângulo, tá? Tem aqui o lado A, o lado B, o lado C, aqui tenho 3 ângulos aqui, ó, quaisquer, tá? E aqui eu tenho as relações, ó, eu estou pegando o valor de A dividindo pelo seno de A, pegando o valor de B dividindo pelo seno de B, e pegando o valor de C e dividindo pelo seno de B, igual eu passei para vocês na relação
que é a fórmula, tá? Isso daqui dá um valor de K. Eu posso até construir, eu poderia até ter construído esse, deixa eu ver se eu consigo construir esse círculo. Aqui, eu acho que eu consigo construir aqui, vou construir um círculo baseado nesse ponto e nesse ponto. Pronto, aí eu tenho um círculo. Então, olha o que acontece quando eu movimento, tá, os lados do meu triângulo. Se vocês forem olhar esse valor aqui, ó, por enquanto está dando 8,2, 8,2, 8,2. Tá? Esse valor de K aqui seria 2 vezes isso daqui, tá? Que seria o raio. Depois eu vou até colocar esse raio, seria interessante mostrar para vocês. Então, olha o que acontece quando eu movimento o lado de um triângulo. Ó, movimentei para cá. Percebe que sempre eu consigo sempre criar um círculo, tá? Eu sempre consigo criar um círculo. Deixa eu vir aí mais para o lado, talvez minha câmera não atrapalhar. Eu sempre consigo criar um círculo baseado nos lados, ó, de um triângulo, tá? Então, o círculo ele sempre existe. Beleza? E se vocês forem olhar aqui, ó, o valor vai ser sempre a mesma coisa, ó, tá? Claro que como eu inverti de lado, o meu triângulo passou a ficar negativo, mas isso não tem problema, porque a hora que eu igualo um com o outro aqui, fica sempre positivo, porque eu vou fazer jogo de sinal, tá? Porque aqui eu estou pegando um ângulo externo, ó. Então aí o seno acaba mudando, o seno acaba ficando negativo, por isso que ele fica negativo aqui. Então é por isso que vale essa relação, para qualquer lado que eu olhe, olha só, essas medidas aqui, ó, ele está simplesmente fazendo o cálculo que vocês têm que fazer, tá? Então para qualquer ângulo que eu vire, que eu mexa, de qualquer lado, veja que sempre os valores permanecem igual. Pena que não dá para ver a questão do círculo, tá? Mas o círculo, conforme eu vou mudando esse valor aqui, vai ser sempre o dobro disso. Então, esse raio desse círculo aqui, por exemplo, agora, ele seria o dobro de 7,3, ou seja, 14,6. Tá? E aí eu posso mudar, não é? Eu peguei aqui o negócio errado, era esse ponto aqui. Então eu posso mudar ó, qualquer, eu estava mudando só aquele ali, mas eu posso mudar qualquer um. Ó. Perceba que as medidas sempre vão permanecer as mesmas. Por isso que vale a relação, colocar o seno mais próximo aqui, ó, sempre vale a relação, beleza? Essa que é a ideia, então, da relação da lei dos senos. Agora, na lei dos cossenos, acho que eu tenho que deixar o triângulo aqui, na lei dos cossenos também, ou não, tem. Ó, na lei dos cossenos, vale a mesma coisa. Perceba que aqui eu tenho, eu acho que aqui embaixo está cortando um pouquinho aqui embaixo, mas dá para ver. Ó. Eu tenho 37,5. Deixa eu ver aqui qual o cálculo que eu tinha que fazer aqui. É porque aqui, na realidade, eu precisava do valor dos lados, tá? Não dá para ver muito, eu simplesmente estou aplicando a mesma lei, ó, e estou encontrando os valores, tá vendo? 32,5, 32,5, mas o outro lado muda. Se eu mudar dois lados, então esse daqui mesmo vale mais, essa dinâmica aqui só vale mais mesmo para a lei dos senos. Para a lei do cosseno eu não tenho como fazer essa comparação, porque quando eu mudo o ângulo, eu mudo também o lado, tá? Eu mudo também o lado, mas a lei ela é sempre válida, tá? Eu tenho aqui o cálculo do valor de A ao quadrado, que é o lado, tá vendo? O que eu tenho que comparar, na verdade, é esse valor com esse aqui, ó, esses dois aqui. Sempre vai ser o mesmo, porque aqui eu tenho o valor calculando pelo desenho direto e aqui eu tenho o valor calculando pela fórmula. Então, esses dois valores aqui, ó, eles vão ser sempre os mesmos, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Eu posso mudar aqui, ó, aqui agora foi para 37,5, continua 37,5. Deixa eu diminuir aqui. Ó, continua sempre o mesmo, porque esse daqui, na realidade, é esse lado aqui. Então, eu vou mexer com ele. Ó. Mexi com ele aqui, ó lá. Caiu para 13,7, 15,7 e aqui 15,7 também. Tá? Então, só para ver que essa relação, ela sempre vai funcionar indiferente da posição que esteja o meu trigo. Beleza, pessoal? Deu para pegar isso daí? Conseguiram visualizar isso daí? Chegou a cair de novo? Vocês estão aí, né, pessoal? Ah, tá aí. Estou vendo a Maria Eduarda ali agora. Agora que eu olhei para a câmera. Ok. Então, pessoal, olhando essa parte, vamos voltar então para aquele probleminha que a gente tinha lá atrás. Né? Vamos voltar para aquele problema e vamos tentar resolver ele.
E aí eu já termino essa parte aqui. Vamos lá. Deixa eu localizar aqui onde é que está o problema agora. Acho que está aqui, não. Aqui, não. Aqui, ó. Aí, a dúvida, às vezes, que o aluno tem é o seguinte: professor, quando que eu sei que eu vou usar a lei dos senos e quando que eu sei que eu vou usar a lei dos cossenos? Olha, pessoal, a regra, na realidade, não existe bem uma regra. Você tem que usar o bom senso no sentido seguinte: você sabe que na lei dos senos você tem 4 incógnitas. Você tem 2 lados e 2 ângulos. Então você só pode usar a lei dos senos se você tiver 2 ângulos e um lado, ou se você tiver 2 lados e um ângulo. Simples assim. A lei dos senos, você tem, na fórmula não aparece 2 lados e 2 ângulos, então você só consegue resolver se você tiver 2 ângulos e um dos lados, ou se você tiver 2 lados e um dos ângulos. Agora, se você não conseguir resolver dessa maneira, aí você pode atentar para a lei dos cossenos. Agora, em geral, a lei dos cossenos você vai utilizar quando você conhece somente um ângulo e 2 lados. E 2 lados, mas esses 2 lados podem não ser os 2 lados que te interessam para a lei dos senos. Tá? Por exemplo, vamos colocar aqui rapidinho aqui, ó, um exemplo. Vou desenhar aqui um triângulo qualquer e vou colocar umas suposições aqui. Ó, vamos supor que eu tenho esse lado, tenho esse ângulo, esse lado. Aí eu tenho esse ângulo aqui e quero saber esse ângulo aqui. Pronto. Esse aqui, lei dos senos. Por quê? Esse lado está oposto a esse ângulo, esse lado está oposto a esse ângulo, então eu consigo usar a fórmula da lei dos senos e posso resolver. Agora, vamos supor que eu tivesse essa situação. Eu quero saber esse ângulo aqui. E eu tenho esse lado, por exemplo. Eu não tenho esse ângulo alfa. Vou tirar o ângulo alfa. Eu tenho esses 2 lados, tenho esse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ, e eu tenho esse lado C. Então perceba que nesse caso eu tenho os 3 lados e quero saber o ângulo. Nesse caso eu utilizo o quê? Lei dos cossenos. Porque a lei dos senos nesse caso não me serve. Porque eu não tenho a menos que eu aplique ela para poder descobrir um outro ângulo para depois descobrir o lado que eu quero. Aí eu poderia até usar a lei dos senos. Por quê? Porque eu só tenho um ângulo só. Só que eu tenho os 3 lados. Então eu poderia pegar 2 desses lados e tentar descobrir um ângulo para depois. Porque eu quero saber esse ângulo. Na realidade, se eu quero saber esse ângulo, eu não tenho nenhum dos ângulos. Então, na realidade, eu fico com 2 incógnitas na lei dos senos. Então, eu não poderia usar a lei dos senos nesse caso. Tá? Então, cada caso é um caso. Depende dos valores que você tem e depende do que o problema está pedindo. Vamos ver essa situação desse problema que eu coloquei logo no começo aqui. Vamos ver se dá para a gente analisar através desse problema. Eu vou desenhar o triângulo aqui mais ou menos. Ó, tá aqui o triângulo desenhado. Aqui eu sei que mede 80. Aqui eu sei que mede 50. Eu sei que aqui mede 30 graus. Bom, eu vi tocando o sininho de novo, provavelmente deve ter caído de novo. Que pena, tá muito instável hoje. Então tá. Então, estão aí, pessoal? Estão aí agora? Sim. Ô, Tá. professor, quando você falou qual das leis vai utilizar, você poderia repetir essa fala? Não tem certeza? É isso que você está falando, né? Não, eu vou falar, eu falei que a maioria dos alunos tem dificuldade qual das duas utilizar. Aí eu disse que depende do que você tem no problema, os dados que você tem. Aí eu ia fazer essa análise justamente agora, nesse exemplo aqui. Tá? Então, olha nesse problema. O que eu tenho? Eu tenho esse lado aqui, tenho esse lado aqui, tenho esse ângulo aqui e quero saber esse lado. Tá? Aí vem aquela coisa, eu poderia usar, nesse caso, a lei dos senos? Não poderia.
Por quê? Não é que eu não poderia, é que não tem como utilizar. Por quê? Porque a lei dos senos, ela diz o seguinte, eu preciso de ter um lado sobre o seno de um ângulo alfa e tenho um outro lado sobre um seno de um ângulo beta. Então perceba que nesse caso eu tenho um ângulo só e eu não tenho esse lado. Esse ângulo aqui ó, está na frente do lado A. Então se eu fosse aplicar a lei dos senos aqui, ficaria o seguinte, ó, A dividido por seno de 30 igual. O B seria o 50, que é o valor que eu tenho. Então ficaria 50 dividido pelo seno de beta. Perceba que eu tenho duas incógnitas. Eu tenho o valor de A e eu tenho o valor de B, que eu não sei. Então, numa equação algébrica, se eu tenho duas incógnitas, eu não tenho como solucionar. Eu só posso solucionar se eu tiver apenas uma incógnita. E nesse caso eu tenho duas. Então, nesse caso, a lei do seno não me serve. Então, nesse caso, eu tenho que usar a lei dos cossenos. Entendeu, Maria Eduarda? Era isso que eu ia dizer. Sim, professor, entendi. Então, depende muito do que eu tenho no problema. Então, nesse caso, eu vou aplicar a lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? O lado que eu quero descobrir ao quadrado é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado, então fica 50 ao quadrado mais 80 ao quadrado, menos duas vezes esses mesmos lados aqui, que eu tenho, que é 50 vezes 80, vezes o quê? O cosseno, que é a lei dos cossenos, o cosseno do ângulo que está imediatamente à frente do lado A, que aqui é 30 graus. Então fica cosseno de 30 graus. Tá? Ok. Vamos calcular essa parte do meio aqui. Eu tenho que 50 ao quadrado dá 2.500. 80 ao quadrado dá 6.400. 5 vezes 8, 40. 4 vezes 2 dá 8. Então isso aqui dá 800. 8 vezes 5, 40, 8.000. Vezes o cosseno de 30 graus. Eu vou desenhar aqui embaixo, porque ali do lado vocês provavelmente não vão ver. Eu vou fazer um rascunhozinho aqui do círculo trigonométrico de novo, para poder mostrar como é que a gente faz para descobrir qual que é o cosseno de 30. Então, ó, desenha aqui, ó, eixo seno, eixo cosseno, coloca aqui, esse aqui é o seno, aqui é o cosseno. Onde está 30 graus? 30 graus é menos da metade. Então, ele está mais ou menos aqui. 30 graus. Isso aqui é 30 graus. Qual que é a linha do cosseno? Essa de baixo. Quando eu pego 30 graus e rebato aqui embaixo, olha onde que eu caio. Eu caio muito pertinho aqui, ó. Se eu caio muito pertinho aqui, que valor que é esse? Raiz de 3 sobre 2. Se eu tivesse caído mais ou menos no meio, seria meio. Mas eu caí bem no cantinho. Então isso aqui é a raiz de 3 sobre 2, que é 0,86. Dá quase 0,9, tá? Esse valor aqui. Então, por isso que eu sei que é raiz de 3 sobre 2. Não precisei fazer tabela, não precisei fazer nada. Faça esse desenho aqui e eu já descobri que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, coloca aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Tá, e se no problema esse ângulo aparece em radiano, o que eu faço? Transformo. Né? Transformo não, eu vou lá e calculo, porque a gente já sabe calcular. Pode cair em ângulo, pode cair em radiano, não tem problema. A gente sabe calcular de todos os dois jeitos. Então eu vou lá e simplesmente calculo. Então fica aqui A ao quadrado. 6.400 mais 2.500 dá 8.900. Aqui 8.000 dividido por 2 dá 4.000. Então dá 4.000 raiz de 3. 4.000 raiz de 3. O que dá para fazer mais aqui? Agora aqui, isso aqui eu teria que fazer agora na calculadora, porque a raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 não é exato. Eu vou fazer isso aqui na calculadora agora. Esse problema provavelmente não é um problema de vestibular, tá? Porque se fosse problema de vestibular, eu já teria que parar por aqui. A resposta já teria estar escrito dessa maneira aí. Aqui é 4.000, tá? Eu coloquei 400, é 4.000 aqui. Então vai ficar o seguinte, raiz de 3 dá 1,73, tá? Vezes 4.000
Isso dá 6.928. Eu vou somar com 8.900, ou subtrair de 8.900. Deu 1.971. Então, isso aqui dá 1.971. Tanto é que não teria por que dar exato, porque é um caso, uma situação meio que real, né? Raiz quadrada dos dois lados. Desse lado aqui eu tiro o valor de A, e desse lado basta colocar a raiz quadrada tirar a raiz quadrada de 1971. Não precisa ser nada muito exato. Isso dá 44,39, 44,4. Isso dá 44,4. O quê? Essa distância aqui está dada em metros, então metros. Então quer dizer que essa distância da bomba até a casa é de 44,4 metros. Beleza?